como trabalhador rural, eles podem se aposentar. Mas nós não estamos tratando de uma categoria de trabalhadores rurais, porque eles podem ser trabalhador rural e podem não ser trabalhador rural. Pode ser artesão, por exemplo. Eles moram no campo, moram na zona rural. Autônomos. São autônomos. Mas se você tem um que eles chamam da Previdência Especial, tem uma nomenclatura específica, toda essa legislação tem que ser contemplada, eles têm que ser contemplados, mas você tem que criar essa legislação. Exatamente. Bem, professor Geraldo Magela, nós vamos chamar o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta para este último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente do ITERAL, professor historiador Geraldo de Magela. Vamos falar agora, sobre o Comitê de Mediação de Conflitos Agrários. Qual é a relação desse comitê para transformar as ações para o desenvolvimento agrário aqui no Estado de uma forma que não se parta para o conflito? A gente observa que há uma paz colocada, não sei se momentânea, mas não existe mais um campo de guerra entre os conflitos que a gente já assistiu aqui em Alagoas. O que dizer? Há uma ação articulada, presidente, do Instituto, do INCRA, dos institutos e da estrutura de governo federal no âmbito do Estado e dos municípios para ajudar nesta tarefa? Primeiro, há uma evolução nessa coisa, né, nessa questão da mediação do conflito. Primeiro, com a própria centro, o que hoje nós conhecemos como Centro de Gerenciamento de Crise. Ele começou com uma comissão de direitos humanos da polícia, foi criando um centro de gerenciamento de crise e depois virou o Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, né. Essa é também pioneira no Brasil. Então, Alagoas não é só o que se vê na manchete de jornais com uma coisa negativa. Vanguarda, vanguarda nisso, né? Então, a evolução dessa comissão, desse centro, culminou com um provimento, o provimento número 11, que aí a gente tem que, sobretudo no meu caso como historiador, a gente tem que fazer justiça ao Tribunal de Justiça e, sobretudo, ao desembargador José Holanda Ferreira. Porque foi no período que ele exerceu a função de corregedor que o provimento foi elaborado e publicado, e até hoje esse provimento tem funcionado e tem sido o grande balizador da pacificação no campo, de não se ampliar o conflito. Então, esse provimento, o que é que diz o provimento? O provimento faz com que o Centro de Gerenciamento seja o único interlocutor na mediação do conflito e que se discuta a reintegração de posse, ou seja, a decisão judicial, da forma mais pacífica possível. E que só no extremo é que seja usado a força policial. E mesmo assim, a força policial, ela tem uma gradação. Você não pode botar a cavalaria e o BOP para tirar crianças e velhos e deficientes, ou uma comunidade pequena de 30, 40, 50 trabalhadores, você chegar com 100, 200 soldados e passar por cima. Não é isso. Então você tem normas para a reintegração e para a mediação do conflito. Então esse foi um ponto positivo e fundamental. Hoje, houve um avanço, permanece o provimento, permanece o centro e se criou, a partir de uma reunião de mediação de conflito, há 2, 3 meses atrás, no Palácio República dos Palmares, e o governador Teotônio Vilela, por sugestão até mesmo dos movimentos, se não estou equivocado, da própria CPT, de criar um núcleo, que aí se encontrou o nome de Comitê de Mediação dos Conflitos de Alagoas. Esse comitê, ele tem como integrante os 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Infelizmente, a Assembleia ainda não compareceu, e esperamos que a Assembleia compareça. Mas está lá o Comando da Polícia, o Centro de Gerenciamento, Secretaria de Defesa Social, o INCRA, os 4 movimentos, o ITERAL, a Secretaria da Agricultura, a Federação da Agricultura do Estado de Alagoas, patronal, o Ministério Público e a Vara Agrária. Então, esse comitê
tem tido um papel fundamental. Proativo, né? Proativo. Tanto é que o ouvidor nacional agrário, doutor Gessino, que é um desembargador do Acre, que cumpre um papel também fantástico nacionalmente, reconheceu publicamente que não há nenhum estado do Brasil, com que ele reúne em todos os estados, que o Tribunal de Justiça, o seu presidente, vá para uma reunião de mediação de conflitos, onde a discussão é o cumprimento das decisões judiciais, sem ferir as decisões judiciais. Então, essa é um passo de uma importância tão grande que a gente só vai ter essa dimensão. Hoje, quem vive tem essa dimensão, mas a análise desse processo será depois, pelos historiadores, para ver a importância disso. Agora, há uma mediação anterior a isso, que é o estilo de trabalho do próprio governador, que é um estilo que eu podia denominar, e não no sentido pejorativo, claro, mas um estilo zen. É um estilo zen por quê? Porque ele escuta todas as partes e ele toma decisão. Ele não toma decisão assodada. E, sobretudo, na questão do conflito. Porque quanto mais assodado você tomar decisão no âmbito do conflito, mais a possibilidade de errar e de ampliar o conflito. É verdade. Então, se é para negociar o conflito, bota todos os interlocutores que possam negociar aquele conflito específico. E isso comandado pelo governador. Pelo governador. Em todas essas reuniões, esses grupos de trabalho, que a gente já reúne desde o primeiro ou segundo mês do governo Teotônio Vilela, em 2007, tem crescido. Tanto é que ontem nós estávamos reunidos na secretaria, no Palácio, com a CPT, para discutir uma pauta da CPT. Isso é uma rotina. Isso não significa que os movimentos aderiram ao governo, nem que o governo é o paizão dos movimentos. Não é nada disso. É simplesmente uma relação republicana e civilizada de discutir os problemas. Respeitosa. Respeitosa, né? Civilizada. Isso não significa que haja concordância em tudo. Muito pelo contrário, há muita discordância. E há muitas reivindicações. As reivindicações nem sempre são as atendidas, mas é dito porque não será atendida. Claramente. Então, essa forma é o mecanismo mais importante e mais engenhoso que eu conheço, que é o diálogo e franco numa mesa, com os principais interlocutores. Então, o comitê, ele tem essa característica. A participação do desembargador presidente do Tribunal de Justiça, doutor Sebastião Costa, é um homem que fala pouco, parece até que é chinês, aquele tipo, como se fosse zen também, budista, mas é de uma sagacidade na negociação impressionante. A participação do desembargador Tutimés também é uma participação importantíssima nisso, como foi a própria participação da desembargadora Nelma Padilha. Ela, inclusive, fez algumas críticas aos movimentos, a algumas atitudes passadas e presentes, e foi tratado isso com o maior respeito, com a maior serenidade. É evidente que você está diante do conflito, esse conflito que uma parte quer ganhar da outra. A nossa é que nós teremos apaziguar as duas partes, que saia um resultado positivo e que não saia nenhum tipo de violência. E isso a gente tem conseguido. Professor, as questões agrárias e que as demandas do ITERAL, ao que parece, elas estão além das condições da autonomia do ITERAL. Não haveria, porque algumas ações têm que ser desenvolvidas com as secretarias, ações desenvolvidas com a Secretaria da Agricultura, o senhor falou da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos, porque nesse contexto tem de ter essa força de não levar as ações, mas de forma a empoderar, no caso dos quilombolas, por exemplo. Uma estrutura como a do ITERAL seria suficiente para, em se entendendo da realidade de Alagoas, da complexidade das questões lá tratadas, é suficiente para manter essas ações? Não. Suficiente não é não. Ela é insuficiente. No entanto, o que nós temos trabalhado, a gente tem trabalhado primeiro com o convencimento dos funcionários. E as áreas que nós trabalhamos não são essas áreas que nós falamos aqui. Tem toda a questão fundiária, tem toda uma questão dos limites dos municípios. Isso é uma função do ITERAL. Pouca gente sabe.
Isso é a função, a delimitação dos municípios. Quem interpreta as leis que criam os municípios somos nós. Na verdade, o Iteral assume atribuições de caráter até de uma secretaria de Estado, não é? Pode-se dizer assim? Pode-se dizer assim. Pode-se dizer assim. Então, do ponto de vista numérico, nós estamos defasados há anos. Isso não é novidade. Agora, do ponto de vista da ação, do que tem sido colocado para o Iteral, nós temos feito. É evidente que muita coisa a gente não faz com a velocidade e do jeito que a gente quer, mas é com o necessário, com o possível. Nós trabalhamos sempre com o possível. O impossível, ninguém, não dá não. Isso aí a gente bota para Deus que ele resolve questões impossíveis. Mas tem até um santo que resolve questões impossíveis. Não, eu sou Judas Tadeu. Mas lá a gente só trabalha com o possível. O impossível a gente tenta tratar para o campo do possível. E o campo do possível é de acordo com o orçamento que nós temos. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro para os alagoanos. Em toda a história do Iteral, o Iteral deve ter captado em torno de não mais do que 2 milhões de reais de convênios em toda a história. De janeiro de 2007 até agora, dia 21 de julho de 2011, nós captamos 5 milhões de reais do governo federal. Então, mais do que dobramos. Isso nós nunca divulgamos, isso não é peça de outdoor, isso não é peça de publicidade, de coisa nenhuma. Isso é coisa concreta. E até do ponto de vista da relação pessoal, tem muitos dos meus colegas de governo que eles dizem que eu sou poeta, filósofo, essa coisa de historiador, tratando isso. Não, você tem coisa concreta. Quando nós estamos falando de 5 milhões, eu estou falando de coisa concreta. Eu estou falando que é mais do que o dobro em toda a história de um órgão. Isso em 4 anos e 7 meses. E na relação, na nossa realidade, né, um estado onde há uma concentração de terras e a necessidade de mais espaços para os trabalhadores do campo, que chegam à cidade, que chegam às praças públicas, enfim, essa complexidade. Ainda há condições de se conviver dentro da paz instalada, como o senhor colocou agora há pouco. Há como resolver esses conflitos agrários, criado o comitê, enfim, a sociedade e os órgãos do governo, junto com os trabalhadores, essa passividade, essa condição vai ser a mola propulsora daqui para frente? Eu acho que sim. Isso é um caminho sem retorno. Agora, evitar o conflito, você não evita o conflito, porque você tem demandas sociais que de alguma maneira, ela vai desembocar num determinado conflito. Agora, o Estado não pode ser a instituição que vai resolver o conflito com violência. O conflito você vai ter que resolver com diálogo e com recurso, com políticas. O que é que Alagoas e o Brasil tá pensando para 2017? 2017 vai ser proibido as queimadas de cana-de-açúcar no Brasil inteiro. Então, nós estamos tratando aí de milhares e milhares de trabalhadores que não vão ter postos de trabalho, mesmo sazonais do período da safra. Aumentando o êxodo rural. Vai aumentar. Você vai ter aí esse banco de desempregados incrivelmente grande. Em Alagoas, nós já discutimos essa questão nesse comitê. Para refletirmos o que é que nós vamos trabalhar para 2017. 2017, Teotônio Vilela não é mais governador de Alagoas. Mas trata-se de política de Estado. Nós temos que estar com política de Estado. Bem, historiador, professor Geraldo Magela, presidente do Iteral aqui em Alagoas, eu agradeço mais uma vez. E o nosso tempo é curto, mas sinta-se convidado para uma outra oportunidade para nós falarmos mais sobre as questões agrárias aqui em Alagoas. Obrigada. Eu que agradeço e certamente voltarei. Obrigada. Obrigada a você também e até o nosso próximo Frente a Frente.